que na vida dele há um claro antes e depois da descoberta da fé. Olá, André, muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. André, antes de mais vamos falar de quem era o André antes de ir para os Estados Unidos. Um miúdo que sonhava com o quê? Um miúdo, digo, na adolescência, que sonhava com o quê? Eu acho que quando era pequeno, se calhar não tinha assim grandes sonhos. Sonhos. Eu queria aquilo que a maioria das pessoas querem, que é ser feliz, não é? E andar aí a curtir com os amigos e ter uma vida boa. E então eu acho que essa era a base da minha vida. Tive uma banda, como acho que faz parte de todo o pessoal ter frequentado na Gostava faculdade. muito de música. Gostava de música. E então essa foi sempre um bocadinho da minha base, foi andar com os meus amigos, divertir-me, tocar. Joguei basquete também durante muitos anos e essa foi assim grande parte da base da minha infância e da minha Ou seja, adolescência. desporto e a música. Desporto e música, sempre. Mas a música aprendida na escola ou aprendida, enfim, numa escola de música? Não, eu curiosamente estudei na Academia de Música de Santa Cecília, do meu quinto até ao nono ano, mas lá era não vocacional. Ou seja, tinha só aquelas disciplinas base, mas depois não tinha assim, um instrumento específico, etc., como os meus colegas tinham. Agora, já que estudou na Academia de Santa Cecília, eu não sei se até aí já era um jovem que tinha tido alguma educação religiosa, se em casa havia alguma base, se falava, se não... Não, de todo. Não. Não tínhamos essas conversas normalmente. Os meus pais sempre foram muito tranquilos em relação a isso e sempre nos deram espaço e abertura para nós fazermos os nossos próprios caminhos. Portanto, eles não frequentavam a igreja, não se falava disso em casa, não era tema. Não era tema. E o André também não tinha sido batizado, nem... Nada. Ao contrário da maior parte dos meus amigos, tinham feito o crisma e sido batizados, etc. Eu, por acaso, nunca tinha ido. E isso incomodava-o? Não me fazia diferença, porque eu pensava que não precisava daquilo para nada na minha vida, porque era um contexto que não me transmitia nada e eu olhava e dizia, aquilo não faz sentido para mim, eu não preciso ter aquilo na minha vida. E quando diz não preciso ter aquilo que é fé? A fé, não precisava de ter Deus, porque não acreditava que isso me ia trazer alguma coisa que eu já não tivesse. E era aí que estávamos, não é? E era aí que eu estava até aos 20 e poucos anos da minha vida. Já lá iremos. Agora, uma outra questão, ainda em relação às voltas da vida, porque o André não começou logo por estudar música. Não. O que é que foi estudar? Eu estudei Relações Públicas, Publicidade e Marketing, e então sou licenciado nisso, e depois disso é que eu fui para os Estados Unidos estudar canto. E porquê? Porquê é que não ficou na publicidade e no marketing? Porque não era uma área que me apaixonava assim muito. Eu estive a trabalhar num banco, depois estive a trabalhar como gestor de produto numa empresa, estive a trabalhar em marketing, mas nada dessas coisas me preencheram. Nada me preenchia muito. Eu dizia, eu acho que fui feito para fazer outra coisa qualquer e não descobri exatamente o quê, mas vou andar aí um bocadinho mais à procura, sabendo que gostava de música, e então na altura despedi-me e decidi avançar por esse caminho. Mas foi para os Estados Unidos para estudar? Eu primeiro fui para os Estados Unidos só para tirar umas férias e para ter umas aulas de canto, porque era uma coisa que eu gostava de fazer, mas era um hobby e nada que eu pensasse que fosse fazer profissionalmente. Então o que é que aconteceu quando lá chegou? Cheguei lá, comecei a ter umas aulas, comecei a achar imensa piada porque as aulas de canto que eu tinha tido cá estavam muito vocacionadas ou para o jazz ou para o clássico. Ou para a música clássica. E eu não queria nenhum dos dois, queria cantar música contemporânea. Queria aquilo que a gente ouve hoje em dia, não? Os Maroon 5, os Bruno Mars e esta música pop que a gente ouve. E não havia nenhuma escola que tivesse essa vocação, não é? Essa vocação. E então foi isso que originalmente me levou para o Tennessee, para Nashville, para os Estados Unidos e me fez começar a ser um bocadinho mais curioso em relação ao canto. Então, quando chegou lá, foi ter essas aulas e o seu tempo era dedicado apenas às aulas ou arranjou um trabalho? Porque às vezes quando se vai estudar arranja-se ali um trabalho, que seja durante uns meses para... Sim, eu na altura, porque era um curso até bastante caro, e então eu na altura estava a estudar durante o dia e depois à noite estava a trabalhar num hostel. E então depois saí do hostel, porque não estava a conseguir conciliar as duas coisas, já estava a ficar maluco. E então despedi-me, fiquei só a fazer o canto e então fui para a casa de um amigo meu na altura e esse amigo é que me levou pela primeira vez à igreja lá nos Estados Unidos. Que era uma igreja que ele frequentava? Que era a igreja que ele frequentava. E era uma igreja quê? Uma igreja católica, convencional? Era uma igreja protestante. Protestante. E eu nunca tinha entrado, porque o conceito que eu tinha de igreja, não é? Como eu acho que a maior parte dos portugueses têm, era do padre, da freira e deste contexto todo religioso e conservador que não se aplicava de toda à pessoa que eu era e à pessoa que eu sou agora e não me identificava. E eu quando cheguei à igreja foi... mas era isso que estava à espera, ou seja, estava à espera de uma igreja onde estivesse padre, freiras, tudo muito
vamos dizer, tradicional, e este tradicional não dizia nada ao André. Portanto, o André não estava para aí voltado. Não falava comigo. Não falava consigo, é uma boa resposta. Quando entrou, o que é que encontrou? Quando entrei, eu pensava que aquilo não era uma igreja. E eu pensei que os meus amigos estavam a gozar comigo porque entrei e o pastor basicamente estava vestido como eu estou agora. As pessoas estavam vestidas normalmente e todo o contexto da situação parecia mais uma festa do que propriamente esta imagem tradicional que nós temos da igreja. E aquilo começou-me a intrigar e eu comecei a falar um bocadinho com eles, a dizer: pá, sério que isto é uma igreja, de certeza que não é festa de anos de alguém e vocês se enganaram. E depois eles começaram a tocar música, etc. E eu não estava bem a perceber aquilo que estava ali a acontecer, mas aquilo de alguma maneira mexeu comigo e deu-me curiosidade para eu perceber. Mas então qual era o papel do pastor no meio, ou seja, no meio deste encontro, vamos dizer assim para ser mais fácil, no meio deste encontro das pessoas, qual era o papel do pastor? De que forma é que ele se dirigia às pessoas? Era aplicar a Bíblia aos nossos dias. E isso faz-se como? Ou isso, naquele caso, fez-se como? Fez-se abrindo uma Bíblia e lendo, por exemplo, a primeira passagem que eu ouvi, que foi Mateus 5,14, em que Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Eu fiquei: uou, vocês são a luz do mundo? Eu não sou a luz do mundo de certeza absoluta. Eu sou um ruivo que acabou de chegar de Portugal, ali de Lumiar, e de certeza que eu não sou a luz do mundo. E aquilo começou-me a intrigar e eu lembro perfeitamente de fazer esta pergunta a mim mesmo, que é: se Deus, se tu estás aí, e se tudo isto que eu estou a viver e a experienciar aqui, esta comunidade que eu estou a ver, se ela é realmente verdadeira e se espelha aquilo que tu és, eu quero conhecer-te por aquilo que tu és e não por aquilo que alguém me disse que tu és. Ou seja, revela-te na minha vida porque eu quero ter um relacionamento contigo e quero saber se tu és realmente verdadeiro e real ou não, por isso revela-te. E como é que isso começou a acontecer a partir de... Ou seja, essa tomada de consciência que o André fez, principalmente... vamos lá ver, por tudo, mas esta frase que me reproduziu aqui, uma frase de muito impacto no André, a luz do mundo. O que é isto? Eu, a luz? Eu sou uma criatura no meio de milhões delas, não é? O que caminho é que fez a partir daí? Quando saiu dali? O caminho que eu fiz a partir daí foi: eu comecei a ouvir música cristã, que eu nunca tinha feito isso na minha vida, e comecei a ouvir algumas mensagens, exatamente como aquelas que o meu pastor me tinha dado, e comecei a entrar nos ritmos normais da igreja, de nós estarmos juntos em grupos pequenos, de aprendermos mais sobre Deus, aprendermos mais sobre nós próprios. E à medida que eu fui tendo começando a fazer essas coisas todas, que no fundo nós às vezes pensamos que temos que fazer alguma coisa para Deus nos aceitar, e isso é que é a religião, eu percebi que não tinha que fazer nada para Deus aceitar exatamente como eu já era. E eu acho que foi isso que me começou a transformar, foi aquelas pessoas aceitavam-me exatamente por eu ser assim. E eu não tenho aquele testemunho para dizer que se calhar tive alguma coisa na minha infância que tenha corrido mal, ou sofrido bullying, ou era extremamente pobre. Eu não tenho nenhum testemunho para dizer que seja assim escandaloso, mas foi essa normalidade, se calhar, que fez com que o meu processo de me tornar cristão e de ser batizado fosse uma coisa bastante natural. Até para os meus amigos, depois, quando eu cheguei a Portugal, me disseram: André, eu vi o teu vídeo, tu foste batizado, etc. Mas eles depois falavam comigo e viam que realmente havia alguma coisa em mim que estava diferente, mas eu ainda era o mesmo. O que me está a dizer é que o processo de aceitação ali, as pessoas aceitaram o André como o André era, não com o objetivo de o transformar, mas aceitavam ponto. Sem legendas por baixo, sem títulos, sem agora vamos recebê-lo aqui, mas para ver se o empurramos para ali. Não. O André como ele era. Com as coisas boas e menos boas. Com as coisas boas e más. Ninguém me perguntou porque é que tens tatuagens. Ninguém me julgou pelo tipo de música que eu ouvia ou por aquilo que eu gostava de fazer, mas as pessoas aceitavam-me como eu era. E é isso que a Bíblia diz. Jesus aceitava as pessoas como elas eram, apesar de ele não aprovar tudo aquilo que elas faziam. E isso é um distanciamento muito importante nós fazermos também. E é uma grande lição também. Então, a partir desse momento, o André começa realmente um caminho. Quando há pouco me diz que começou a participar em alguns, no fundo, encontros de grupo, onde vocês tocavam, onde vocês liam textos, isto é uma forma diferente de viver a religião. É, acima de tudo, partilha e proximidade. Eu acredito que, lá está, aquilo que nós vivemos não é uma religião. A religião é uma série de coisas que nós temos que fazer para chegar a Deus, e o cristianismo é completamente diferente, porque é o que Deus fez para chegar até nós. E isso tem um nome, que é Jesus. A Bíblia diz que Ele pagou um preço muito alto por nós. E nós conhecemos esse preço, que é a cruz.
Só que nós olhamos para essa cruz como religião e nós pensamos que temos que ser merecedores dessa cruz e fazer alguma coisa. E a única coisa que nós temos que fazer é ter fé em Jesus e aceitar essa cruz. E é isso que eu acredito. Por isso é que eu acredito que não vivo uma religião, mas vivo um relacionamento com Jesus. Só que é um relacionamento espiritual. Aquilo que nós estamos a ter aqui todos uns com os outros são relacionamentos físicos, pessoais. E o relacionamento espiritual é uma coisa diferente. E nós não estamos habituados a ter esse relacionamento espiritual, não é? Então como é que é esse relacionamento espiritual, André? Como é que é o seu relacionamento espiritual com Jesus? Eu acho que há 3 coisas que são muito importantes para nós termos este relacionamento espiritual. Pelo menos comigo acontece em 3 alturas, que é quando eu leio a Bíblia, quando eu oro e quando eu estou em louvor, ou seja, quando eu ouço músicas cristãs e quando canto para Deus. E estes são os 3 momentos principais onde eu consigo ter essa relação com Jesus. Mas sente a sua presença na sua vida? Completamente. Seja, no seu dia-a-dia, sente a sua presença? Claro que sim. E nas mais pequenas coisas, só que é um processo, como nós estávamos a falar há bocadinho. Eu acredito que essa revelação aconteceu e quando essa revelação aconteceu eu estava na igreja exatamente a cantar para Deus e foi aí que eu decidi que queria ser batizado. E esse foi o melhor momento da minha vida, de longe, quando eu fui batizado. Como é que foi? Porque foi batizado aos 24 anos. Não sei se o batismo aconteceu da forma que nós estamos habituados aqui, não é? Se é um batismo igual ou tem características diferentes, em termos de cerimónia. Basicamente estava a haver um concerto e estávamos a cantar algumas músicas para Deus e havia lá uma banheira com água e então eu fui lá para dentro da banheira. Não foi só a cabeça, foi o corpo todo? O corpo todo. Pronto, ok. Agora, o que é que aconteceu com essa cerimónia? Como é que viveu essa cerimónia? Foi também à imagem daquilo que estava acontecendo na igreja, uma coisa muito natural. Ou seja, não foi algo ultra espiritual, porque às vezes há uma grande dose de misticismo nestas coisas. Que não foi uma coisa normal. Aliás, o André gosta muito de bater nesta tecla, da normalidade. Da normalidade, porque às vezes nós levamos todo este contexto de espiritualidade e de religiosidade para uma coisa que ela não é. E eu gosto muito de meter as coisas práticas e de meter as coisas normais porque foi isso que me aconteceu e é esse o testemunho que eu tenho para dar e a base do livro também é um bocadinho essa. E então eu fui para dentro da água e basicamente a pessoa que me estava a batizar perguntou-me: tu acreditas em Deus? Eu disse que sim. E tu acreditas pelo preço, acreditas que Jesus pagou um preço por ti e que a tua vida a partir de agora vai ser nova? Eu disse: eu acredito, não tenho dúvidas. E ele disse: então eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quando saí da água, efetivamente não consigo estar a descrever, mas eu fiquei 20 minutos a chorar. E até hoje eu não sei explicar porquê. Mas eu fiquei 20 minutos a chorar, a ouvir uma voz dentro de mim a dizer: tu estás perdoado, esquece o teu passado, tu és uma pessoa agora nova. A começar de novo. Uma pessoa nova. Quando chegou a Portugal, deve ter partilhado com os seus pais e com os seus amigos que se tinha batizado. Qual foi a reação da família? Foi uma reação natural. Foi uma reação natural porque nós estávamos sempre a falar por Skype. Ia partilhando com eles. Ia partilhando com eles, portanto foi uma coisa muito natural que eles também já estavam à espera porque eu estava constantemente a falar com eles e todos os dias basicamente nós falávamos. E eles aceitaram isso com muita naturalidade porque viram que era uma coisa que me estava a fazer bem. Passou a sentir-se diferente? Ou seja, o homem que chegou a Portugal era diferente do homem que foi para os Estados Unidos? Há um exemplo que eu tenho sempre que me fazem essa pergunta, há um exemplo muito específico que eu tenho, que foi, eu quando cheguei fui a um jantar de uns amigos meus e o jantar era assim às 8h30 e houve uma amiga nossa que só chegou aí por volta das 10h30 e toda a gente ficou muito chateado com ela porque ela não tinha ido ao jantar e eu sabia porque é que ela não tinha ido ao jantar, foi porque ela não tinha dinheiro para pagar o jantar, mas todos aqueles amigos dela que estavam ali, nenhum deles queria saber disso, eles estavam chateados com ela porque ela não tinha ido jantar, mas ninguém, se era assim tão amigo dela, como é que não sabia que ela não tinha dinheiro para pagar as contas de casa e por isso é que ela não tinha ido jantar. Então eu lembro-me que nesse dia houve uma revolta assim interior que nunca teria havido de certeza absoluta, sim, porque isso passaria despercebido e eu nem sequer me lembraria disso. Ou seja, é como se tivesse passado a ficar com a antena mais afinada, não é? Como se estivesse mais atento, não só a si, mas também aos que estão à sua volta, e por outro lado passasse a olhar as coisas com outros olhos. Se calhar mais importante do que o jantar era perceber que chegou ali alguém que estava em uma circunstância diferente. Há uma série de coisas que que esta cultura e que esta sociedade nos ensina a gostar e a adorar e a idolatrar até. Não é? Nós neste país idolatramos muito o futebol e idolatramos uma série de coisas.
E nós ficamos viciados nisso porque é a cultura e a sociedade onde nós vivemos. E fazendo a ponte disso para esta parte de igreja, esta parte espiritual, nós estamos num contexto completamente desligado disso. Agora, não é por isso acontecer que Deus deixa de ser presente e de estar connosco nas nossas vidas. Nós é que estamos num contexto, numa realidade de estar completamente afastada dele, porque nós decidimos fazer assim. E acho que hoje em dia estamos a recolher muitas consequências nos nossos valores, não é? Porque eu olho para as gerações mais novas do que eu. Com quem trabalha muito, por sinal. Não é? Com quem trabalho muito. Eu trabalho muito com o pessoal entre os 18 e os 30 anos, ou seja, a minha geração e a geração que vem abaixo de mim. Desculpa. E eu vejo que o pessoal está perdido, porque não tem referências, está desligado, não tem valores. E quando eu digo que não tem valores, eles querem ser como veem aqueles ídolos que eles vêm a ser, que têm mensagens que são completamente vazias e que basicamente fazem com que nós não cheguemos a lado nenhum. Agora, vamos falar do tabu, até porque foi o próprio André que há pouco introduziu este tema quando referiu a entrada na igreja pela primeira vez. Ainda há quem o interprete mal, ainda há quem olhe para si porque, umas tatuagens e tal, tem aqui umas tatuagens, o que é que significam estas tatuagens? Ainda há quem se preocupe com isso? Claro que sim. Há muito preconceito dentro do nosso país, não é? E quando nós somos pioneiros a fazer qualquer coisa, não quer dizer que eu o seja, mas o que eu estou a querer dizer é que esta vertente espiritual é muito reduzida em Portugal, não é? Esta vertente protestante é muito pouco conhecida e as pessoas ainda olham dentro da nossa cultura para Deus como religião. Então qualquer coisa que saia dos parâmetros que elas estão habituadas, não é? Elas chegam para trás, mas isso acontecia na altura de Jesus também. Não é? Jesus também foi muito criticado e os discípulos dele também, mas acontecia coisas muito piores do que acontece agora. A mim já só dizem que eu sou assim um faker ou um falso ou que me quero aproveitar de alguma coisa, ou seja, podem dizer alguma coisa de mal, mas eu levo isso a bem. Na altura dos discípulos, eles eram mortos e foram alguns deles crucificados e sofriam punições físicas, pelo menos já não estamos nessa fase. E como é que o André lida com esses julgamentos que os outros fazem de si, das tais pessoas que se aproximam e avaliam pela imagem, no fundo avaliam pela imagem, chegam aqui e acham uma determinada coisa e ficam ali, não é? As pessoas ficam ali, já não andam mais. Eu pergunto como é que lida com isso? O segundo mandamento mais importante da Bíblia é ama o próximo como te amas a ti mesmo, e esse é o maior desafio que nós temos. É um grande desafio. Como é que nós vamos amar alguém que nós sabemos que não gosta de nós? Ou que nos critica, ou que não nos aceita, não é? Mas é aí que nós começamos a ser essa mudança que nós queremos ver. Não é? E eu acredito que as pessoas olham muito para a igreja e se calhar veem que não precisam dela exatamente porque o ambiente que é vivido dentro da igreja não é diferente do ambiente que elas vivem no ambiente de trabalho. Então porque é que elas deveriam de ir para a igreja? E será mesmo que Deus existe? Porque quando eu olho para aquela igreja, não é? Eu não vejo o espelho de Deus nela. E esse é exatamente o nosso objetivo, é nós explicarmos que Deus existe, Ele tem um plano para as pessoas, Ele as ama e tem um propósito para elas. Ou seja, mas a ligação é que tem que ser diferente. O André hoje é uma pessoa que ocupa grande parte do seu tempo com as aulas de canto, aliás acompanha uma série de nomes importantes da nossa praça, é professor desses cantores, não é preciso estar a dizer aqui os nomes, mas são vários, que estou a ver a lista, são muitos, muita gente que acompanha, dedica grande parte do seu tempo à música, à sua paixão. Onde é que fica o espaço para depois fazer este trabalho mais ligado à sua fé? Porque sei que tem um projeto criado aqui em Portugal que tem a ver com o que aprendeu nos Estados Unidos. Onde é que fica esse espaço? Às vezes é difícil equilibrar assim um bocadinho as duas coisas. Eu costumo dizer que as aulas de canto são o meu trabalho e que basicamente esta parte da fé é realmente a minha paixão e é o meu propósito. É a sua essência. É a minha essência. A sua essência. E pronto, eu tento dar as minhas aulas de canto e depois tento separar disso um bocadinho para ter tempo para escrever mensagens, para estar com as pessoas que se estão a converter agora e querem mudar a vida delas e querem ter um relacionamento com Deus e passar algum tempo com elas, passar tempo em pequenos grupos, que é uma coisa que nós fazemos todas as semanas, e estar a ensinar mais este pessoal novo para ajudar nesta caminhada tal e qual como me ajudaram a mim também. Muito bem, ou seja, procure equilibrar as coisas e realmente só com equilíbrio é que elas funcionam. Eu deixo aqui a recomendação do livro do André, um livro que foi lançado agora, mais recente, quer dizer, mais recente é impossível, foi lançado hoje, não é? Não é hoje que vai? Sim, é lançado hoje. Exato. Se quiserem aparecer o lançamento do livro, vai ser hoje às 9 na Feira do Livro, na Praça Leia.
Pronto, eu bem parecia que era hoje que não estava assim tão enganada. Chama-se então Ele Está Sempre Contigo, é um livro da autoria do André, onde ele relata muito desta sua experiência, da sua vivência e, obviamente, da forma como sente as coisas e como explicou aqui um bocadinho aos nossos espectadores. André, quero agradecer a sua presença, Obrigado. desejar-lhe as maiores felicidades e que realmente o caminho lhe traga contínuas aprendizagens como teve até agora. Muito obrigada. Obrigado. Um grande aplauso.